Resgate Editora apresenta O Sepulcro Vazio, um livro de Luz Secler. Esta obra é uma cortesia do Ministério Harvest Brasil. Editado, publicado e distribuído por Resgate Editora. Você está prestes a entrar no maravilhoso mundo da literatura. Cada capítulo tem em média 18 minutos. Então, faça um planejamento para começar esta jornada separando para você 25 minutos diários. Lição 1. Jesus venceu a morte. Introdução. Os discípulos tinham deixado tudo para seguir a Cristo. Eles estavam persuadidos de que ele era aquele que os profetas tinham anunciado, cuja missão era estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Nisso os discípulos depositavam toda a sua esperança. Eles tinham aprendido que para fazer parte do reino de Cristo necessitavam padecer grandes sofrimentos. Apesar de tudo, continuavam firmes na fé. Aqueles seguidores estavam acostumados ao fato de que, apesar da rejeição, das perseguições e da vergonha, sua confiança continuava inalterada enquanto escutavam o Senhor, porque ele ensinava com autoridade. Tão grande era essa autoridade que ele controlava tanto as águas do mar como ressuscitava os mortos. Porém, uma tristeza profunda, como jamais tinham sentido, havia se apoderado deles. Que grande nuvem cobria a fé dos discípulos! Aquele que antes libertava os presos estava agora como prisioneiro, pendurado numa cruz. Aquele cujas palavras ressuscitava os mortos tinha sido violentamente e barbaramente assassinado. O mesmo que esperavam ser quem reinaria como Rei dos Reis, subjugando todas as nações, estava sob domínio de sua própria nação, encerrado num sepulcro, deixando a impressão ao povo judeu de que ele, nosso Senhor Jesus, não passava de um impostor. Mas a verdade era outra. Não restam dúvidas de que essa foi uma época de muita tristeza e decepção para todos. Naqueles 3 dias e noites, em que seu querido mestre esteve morto, parecia que tudo tinha se acabado. Pelo menos isso era o que pensavam. Ao chegar o 3º dia e terminado o sábado dos judeus, começava a madrugada do 1º dia da semana. Ainda com o nevoeiro sobre a relva, mulheres fiéis se dirigiram à sepultura, com o fim de preparar o corpo de seu querido mestre. Grande foi a surpresa delas ao ver fora de lugar a pedra que tapava a entrada da cova, ou sepultura, onde tinham colocado o corpo de Cristo. Ao entrar na caverna, depararam-se com outra grande surpresa: o corpo do Senhor já não se encontrava ali. Roubaram o corpo do Senhor, e não sabemos onde o puseram, declararam as mulheres. João capítulo 20 versículo 2. Naquele momento, apareceram 2 anjos e as consolaram dizendo-lhes que Jesus não se encontrava na sepultura porque tinha ressuscitado dos mortos e ia rumo a Galileia. Ao chegar Pedro e João, entraram na sepultura, encontrando faixas de linho e o lenço que cobria a cabeça de Jesus, e nada mais. Momentos depois, chegou Maria Madalena e lhes disse ter visto o Senhor, mas eles não acreditaram. Naquele mesmo dia, 2 discípulos caminhavam a Emaús, o povoado mais perto de Jerusalém, e comentavam o que acontecerá. Estavam profundamente tristes pelo que haviam presenciado nos últimos 3 dias. Sem que eles notassem, o próprio Jesus apareceu e os acompanhou no caminho, reiterando o que os profetas tinham anunciado sobre sua pessoa. O coração deles queimava enquanto escutavam suas palavras e principalmente quando ele partiu o pão. O próprio Jesus lhes explicava sua missão. No momento em que seus olhos se abriram, os discípulos puderam identificar que era o Senhor. Sem perder tempo, os discípulos voltaram a Jerusalém com as boas notícias. Lá encontraram os 11 discípulos, todos menos Judas, reunidos e lhes anunciaram o que tinham presenciado: o Senhor ressuscitou. As palavras ditas pelos apóstolos eram de convicção e gozo profundos. Ponto 1. Palavras de convicção: é verdade. O Senhor ressuscitou. Os apóstolos presentes abandonaram suas dúvidas e estavam convencidos. Se Cristo não ressuscitou, em vão é nossa pregação e também vã é nossa fé, disse Paulo mais adiante, 1 Coríntios capítulo 15 versículo 14 e versículos 17 a 18. Sem a ressurreição, nossa esperança se concentraria ainda na falta de segurança e a imortalidade da alma ainda estaria pendente. Outra vez Paulo confirma: mas de fato Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 20. A ressurreição foi o milagre mais importante como também o evento mais evidenciado pelas pessoas que o viram.
Durante vários séculos, os profetas vinham anunciando que o Messias ressuscitaria dos mortos. O próprio Jesus tinha predito tudo, tanto a seus discípulos como aos judeus que não criam nele. Mateus 20, 18, 19. Os líderes dos fariseus conheciam precisamente o tempo em que Jesus estaria sepultado, tanto é que pediram a Pilatos que pusesse soldados de prontidão à entrada do sepulcro por medo de que alguém roubasse seu corpo. Enquanto os fariseus se lembravam perfeitamente de tudo o que havia dito o Mestre, os discípulos, por sua vez, não tinham a menor ideia do significado de suas palavras e, portanto, não esperavam a ressurreição nem uma fraude. Porém, no terceiro dia, ao ter a certeza de que a sepultura estava vazia, apesar da presença dos soldados, tudo parecia ter sentido. Todas as palavras do Mestre sobre o fim de sua vida, sua morte e ressurreição, de repente, entraram na mente daqueles homens simples. Ponto 2. Jesus voltou ao lugar de origem. Recobrou a glória que gozava com o Pai, até mesmo antes do início do mundo. Temos que compreender que Cristo subiu ao Pai como um Filho de homem glorificado, como o Jesus conhecido e exaltado. Subiu ao Pai como conquistador do pecado e da morte, e, além de tudo, como cabeça de sua igreja. Ele poderia ter desistido de tudo, mas foi em frente, cumprindo assim com os planos que Deus tinha para ele. Não demorou para que o apóstolo Pedro falasse do estabelecimento da igreja no dia de Pentecostes, dizendo, portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Com estas palavras, Pedro declarou aos judeus a verdadeira identidade de Cristo. O dia do batismo de Cristo também marcou um evento de profunda importância. Ao descer o Espírito Santo, em forma de pomba, assegurou que ele era o Cristo, o ungido de Deus. O evento em Pentecostes foi relevante aos apóstolos porque também lhes confirmou a ressurreição de Jesus. Com a vinda do Espírito de poder, os discípulos souberam, sem nenhuma sombra de dúvida, que seu mestre tinha chegado ao fim de sua jornada e que estava a caminho de tomar seu lugar ao lado direito de Deus Pai, com a coroa sobre sua cabeça. Daí em diante, fora concedida a ele toda a autoridade nos céus e na terra. Mateus capítulo 28 versículo 18. Ponto 3. A missão de Cristo. O motivo da vinda de Jesus ao mundo não foi o de inspecioná-lo, tampouco veio para desfrutar de uma aventura romântica. Não. Ele veio para se identificar com o ser humano, para redimi-lo de seus pecados e estabelecer o reino de Deus neste mundo rebelde e maldoso. Então, o que significa a saída do Filho do Homem já que veio à Terra com uma missão redentora? Será que abandonar a sua obra original? Seria essa uma tarefa demasiado grande para o Redentor? Todas estas perguntas talvez preocupassem também a mente dos discípulos no momento em que Jesus começou a falar sobre sua missão e sua morte. Para eles, não se tratava somente da perda de um companheiro. O que os torturava era o pensamento de uma derrota do reino messiânico. Jesus precisava lhes mostrar que sua saída era necessária para servi-los melhor e, com sua ascensão, poderia fazer ainda mais por eles e por sua missão. Faria muito mais com sua saída do que se permanecesse fisicamente na terra. Enquanto esteve aqui neste mundo, Cristo estava limitado pelo tempo e pelo espaço, ao passo que, com a vinda de seu Espírito, através dele, Jesus poderia estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. Em vez de abandonar sua obra de redenção, o Mestre estava para continuá-la do céu de maneira mais gloriosa e eficiente que junto aos apóstolos. Jesus subiu com toda a autoridade no céu e na terra para dirigir e inspirar, de lá, toda a obra de sua igreja e da vida de seu povo. Assim também poderia nos representar melhor diante do Pai. Enquanto isso, obteria da pessoa de Deus novos e infinitos recursos para o propósito de nossa salvação. Como já disse, aqui na terra Jesus estava limitado ao tempo e ao espaço, ao passo que, com o Espírito Santo de Deus, ele pode estar em todo lugar e a toda hora. Ponto 4. A volta ao Pai. Jesus voltou ao seu lar, ao lugar correto tanto de Filho de Deus como de representante do Filho do Homem para poder interceder por nós. Romanos capítulo 8 versículo 26, porque também ele é o sumo sacerdote de todos os seres humanos. Ele levou consigo, ainda, os nomes de todas as tribos da terra. O ponto central da igreja já não seria mais Jerusalém, e muito menos Roma, mas o céu, a destra de Deus. Ali Jesus reinará até que ponha todos seus inimigos debaixo dos seus pés. 1 Coríntios capítulo 15 versículo 25.
A saída de nosso Senhor não deveria nos entristecer, mas nos confortar e nos encher de satisfação, da mesma maneira que sentiram os apóstolos naquela época, os que testificaram, com grande gozo ao voltar a Jerusalém. Lucas 24, 50 e 52. Em uma expressão de louvor, o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Efésios, atribuiu à ascensão do Senhor toda a esperança do chamamento cristão. Vale a pena ler os versículos 15 a 23. Jesus estaria sentado ao lado direito do Pai, nossas esperanças e nossos direitos foram elevados a um nível mais alto por causa da ressurreição, porque agora somos co-herdeiros com Cristo. Conclusão. Como poderemos participar da ressurreição? Como poderemos fazer parte daqueles que faleceram antes de nós? Aos cristãos, isso é possível. Busquem primeiro as coisas de cima, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Concentrem sua atenção nas coisas de cima, não nas da terra, pois vocês morreram e sua vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3 versículo 1 e 2. Façam de Cristo seu tesouro e esperança e Ele fará de vocês seu tesouro querido. Então Cristo os receberá como pedras preciosas da coroa de seu reino. Perguntas para reflexão. Pergunta 1. O que entendiam os discípulos quanto a fazer parte do reino? Pergunta 2. Depois de ver Cristo ressuscitado, o quão convencidos estavam os apóstolos da ressurreição? Como é que o sabemos? Pergunta 3. Qual não foi um dos motivos da vinda de Cristo ao mundo? Pergunta 4. Quem foi que convenceu os discípulos sobre a ressurreição? Pergunta 4. Ao voltar ao céu, onde se encontra Cristo? Este livro, O Sepulcro Vazio, foi escrito por Lu Seckley e produzido por Resgate Editora. O Clube de Leitura é uma iniciativa do Ministério Resgate que tem como objetivo servir a Igreja de Cristo. Adquirindo este e outros livros, você ajuda a produzirmos mais conteúdo e oferecer serviços, como o Clube de Leitura, para mais pessoas. Não servimos buscando doações, mas apoio para que mais pessoas possam conhecer os mistérios de Deus em Cristo Jesus.